Olá, eu sou o pastor Djalma Martins e esse é mais um momento com a palavra. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Hoje compartilhando um pouco do que o Espírito Santo do Senhor tem derramado sobre o meu coração, uma palavra que está no Salmo 36, que nos ensina sobre como podemos, de uma forma bíblica, manter, a paz em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio às lutas, às provações, os questionamentos, as incertezas. Mas antes de continuarmos com essa palavra, eu gostaria de agradecer a você que já é inscrito no nosso canal e a você que ainda não é inscrito a se inscrever e a fazer parte desse nosso projeto de adoração, de serviço e de louvor ao nosso Deus, que é a pregação da palavra do Senhor. Não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para o nosso canal. Se você gostar da mensagem, deixa o like aí, acione o sininho da notificação para você receber sempre as nossas mensagens. Nós estamos com uma proposta de fazermos durante alguns dias, devocionais, compartilhar com vocês algumas devocionais diárias. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, nos acompanhe para você fazer parte desse processo de consagração, de serviço, de busca, de adoração ao nosso Deus. Salmo 36 é uma declaração, do salmista Davi, onde ele ressalta, onde ele evidencia, onde ele destaca, a maldade do homem, a maldade da humanidade e a bondade de Deus. E ele diz assim, porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos, no versículo 2. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia, pois isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância de tua casa e na torrente de tuas delícias lhes dá de beber, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz nós vemos a luz. Versículo 9 até aí. No versículo 1 diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele faz uma comparação entre o homem natural, entre a pessoa natural e Deus, como ser acima de todas as coisas. Dentro dessa visão é importante entendermos que o salmista está profundamente intrigado, sobre esse assunto, sobre a possibilidade de alguém não ter em Deus, não ter no Senhor a confiança suficiente para buscá-lo, porque ele diz que existem evidências comuns, claras, reais, de que Deus sustenta, de que Deus dá a luz, de que Deus cuida, e mesmo assim o homem tem uma tendência de buscar muitas coisas além, ou à parte de Deus. Não buscar em Deus, não além no sentido de ter algo maior do que Deus, mas apesar de Deus, o homem tem buscado essas coisas à parte, em outras situações, deixando de considerar o que ele diz aqui, o cuidado, as misericórdias, a bênção, a abundância, diz assim, como é precioso, ó Deus, as tuas misericórdias, por isso os filhos dos homens
se acolhe à sombra das tuas asas. Deus dá a proteção, dá o cuidado, dá o amparo, assiste. E mais ainda, ele continua: fartam-se de abundância a tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Deus dá de comer, dá de beber, dá sustento, dá proteção. E ainda, pois em ti está a fonte da vida, versículo 9. E vai dizer o seguinte: na tua luz vemos a luz, da capacidade de enxergarmos tanto a vida, né, quanto as coisas que estão presentes na nossa vida. E mesmo assim, o homem não busca Deus. E por isso ele não tem paz em meio às crises, em meio às dificuldades. E ele vai falar o que tem acontecido para tirar essa estrutura, para mexer com o coração do homem, para mexer com nossos corações, a ponto de não nos permitirmos ouvir a voz de Deus, entender o amor de Deus, principalmente que está em Cristo, o Senhor das nossas vidas, principalmente por estar naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, devolvendo a capacidade, devolvendo a permissão, né? Devolvendo a possibilidade de termos comunhão com o Pai, de podermos ouvir a voz de Deus e sermos guiados por esta voz. O próprio Jesus falou que as suas ovelhas ouvem a sua voz e elas entendem, elas conseguem discernir no meio de muitas vozes, elas conseguem discernir a voz do seu pastor, que é a voz de Jesus Cristo. No meio de muitas vozes que tentam chamar a atenção dela, ela consegue ouvir a verdadeira voz, que é a voz de Jesus Cristo, a voz do Senhor, ao chamar para pastos verdejantes, ao chamar para a segurança, ao chamar para curar as enfermidades do corpo, da alma, da mente, ao chamar para derramar o óleo e para conduzir em segurança. Existem muitas vozes que tentam impedir o ser humano, você, eu, nós, de ouvirmos a voz carinhosa e amorosa de Deus através de Jesus Cristo. Então, ele vai dar essa primeira dica sobre esse cuidado para quem deseja manter a paz no meio de crises, no meio de dificuldades, das lutas e dos problemas. Ele vai falar que existe algo que tenta chamar a nossa atenção, que é a voz da transgressão, né? Que vem do coração do ímpio, daqueles que não temem a Deus, daqueles que não consideram o Senhor, nosso Deus, como Senhor, e não consideram Jesus como o Salvador. Isso implica em dizer que muitas pessoas não falam mal de Deus, não falam mal de Jesus, no entanto, porém, não os consideram como Senhor e como Salvador. Isso não muda a condição de ímpio, não muda a condição de alguém que está desprovido ativamente da graça de Deus. Porque quando falar, não vai falar com base em uma experiência salvadora, restauradora, clara com Deus. Vai falar das suas próprias experiências e das suas próprias leituras do mundo e das situações. Quem não está em Cristo não é nova criatura. As coisas velhas ainda permanecem nele. Não importa se se apresenta como uma pessoa boa, legal, bem intencionada. O mais importante é que de onde ele está, não há luz. Essa luz que diz assim: pois em ti está a fonte da vida. Não há fonte da vida nessas pessoas e também não há luz para que possa ver. Então não tem como falar de uma verdadeira vida, de paz, de segurança, de contentamento, quando não há essa verdadeira vida de paz, de segurança, de contentamento dentro dele mesmo, que é o ímpio, aquele que não buscou o Senhor, aquele que ainda não tem o Senhor como Salvador. Não há como falar de luz se não há luz nele também. Não é porque ele não queira, é porque não existe a possibilidade de se falar daquilo que não se tem, já que a boca fala do que está cheio, o coração segundo
a palavra do Senhor. Então Davi vai falar que existe uma voz da transgressão que declara que não há Deus, que Deus não existe desta forma. Talvez ele exista como fruto da mente humana, da possibilidade de crença, de rituais, de religião, mas não existe um Deus de forma efetiva que seja determinante na vida. O ímpio não tem essa visão, porque não teve essa experiência salvadora com Cristo. Então ele vai falar que esse Deus, que talvez você, que já é alguém que foi alcançado pela palavra, crer, talvez seja um Deus da sua imaginação, da sua crença, da sua religião, mas não é um Deus que vai agir efetivamente na sua vida. Nós temos ouvido muitas palavras de autoajuda por aí, que parece que a maior força está em nós mesmos, o maior poder está em nós mesmos de mudar as situações, de alterar as condições de vida, de fazer tudo, e nos frustra porque às vezes olhamos para nós e nós não encontramos esta força em nós mesmos, porque ela não é nossa, ela é do Senhor na nossa vida. Mas a voz da transgressão, ela tem essas características, né? Essa voz é claramente pela falta de discernimento do que é mal, pecaminoso, violento, imoral e corrupto. Ela também entende nela mesma essa voz que esse ímpio, né, que os ímpios têm, que expressando e através das suas expressões que não há um temor de Deus, não há um respeito à autoridade de Deus. E também existe intrinsecamente dentro dessa fala, como eu coloquei aqui pela própria palavra, maldade e engano, levando as pessoas que ouvem a encher o coração de maldade, perversidade, rebeldia, contravença, crítica só, angústia, sofrimento e de engano. Não há uma prática verdadeira do bem, apesar dessas vozes, às vezes, parecer que estão querendo o bem para a sua vida e para a minha vida, elas não querem o bem, porque elas crescem se aproveitando da sua e da minha fraqueza. Há planejamento para a maldade. É pensado de tal forma para te levar a não se aproximar de Deus, mas para te distanciar dos verdadeiros projetos de Deus para a sua vida. Há uma parceria com o que é mal e não com o que é bom, porque o compromisso dessas pessoas que não querem que você busque o Senhor, que você viva na casa de Deus, que você tenha comunhão com o Senhor, com seus irmãos, com os projetos de Deus, com o reino de Deus, o desejo verdadeiro delas é que você rejeite isso. Entenda, às vezes até inconscientemente, elas não querem isso conscientemente, mas a mente e o coração delas, desses ímpios, transgressores que estão distantes de Deus, é ter você também distante de Deus. É o que está no versículo 1 até o versículo 4. Porque a transgressão o lisonjeia, a seus olhos lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. Estão sempre abertos àquilo que é mal. Capítulo 36 dos Salmos, versículo 1 ao versículo 4. Mas o salmista Davi, ele convida a ouvir uma voz que vai nos ajudar a viver mantendo a paz do Senhor, uma paz que excede todo entendimento, como Jesus mesmo falou em sua oração, em sua declaração aos discípulos, dizendo assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. A paz que Jesus nos dá, primeiramente, uma paz que excede todo entendimento. É uma paz para a qual não há uma compreensão lógica, não há uma compreensão racional apenas, porque ela age na realidade espiritual. Ela age dentro de nós. Eu costumo falar que dentro de cada ser humano existe um labirinto que às vezes nem ele mesmo consegue chegar lá.
Nós temos labirintos dentro de nós. Por que não pensar assim? Às vezes não só um labirinto, mas labirintos sentimentais, labirintos de personalidade, labirintos comportamentais, espirituais, dentro dos quais nós guardamos coisas, fazemos trilhas para chegar lá e depois até nos esquecemos de como podemos chegar. O salmista Davi fala assim: Senhor, tu me sondas e me conhece. Porque Deus é esse ser que penetra nesses labirintos interiores da nossa alma, da nossa mente, dos nossos corações. É esse Deus que penetra nesse labirinto e ele chega onde está verdadeiramente o problema e age na nossa vida conforme a sua graça e a sua misericórdia em nome de Jesus. Então é lá, dentro dessas questões escondidas em nossos labirintos, que Jesus Cristo dispensa, derrama da sua paz sobre os nossos corações. Talvez em lugares que nós mesmos não podemos entrar. Então, é dessa forma que nós vamos manter a paz em meio às crises. É quando apresentamos o nosso ser, quando colocamos na presença do Senhor e Jesus derrama pela ação do Espírito Santo a sua paz dentro de nós. É onde conseguimos ouvir, diz o salmista Davi, a voz de Deus. Porque essa voz do Senhor, ela tem o poder de preservar pela misericórdia, fidelidade, justiça e pelo seu juízo a nossa vida diante dele. Ele também age com misericórdia, enchendo a terra e o céu. Isso significa que nos lugares mais secos, mais obscuros, mais longínquos, onde ninguém pode ir, onde às vezes dentro de nós, a nossa própria vida, nem podemos chegar lá, o Senhor, pela ação do Espírito Santo, em nome de Jesus, chega nesses lugares, os lugares mais íntimos do nosso ser, nos envolvendo com a paz, com um abraço, com a sua presença, nos dando tranquilidade, de forma que nós nem compreendemos, mas que sentimos, porque o Espírito Santo age em nossa vida. Porque ele também age com fidelidade e porque ele age assim, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Então é possível termos paz nas crises, nas adversidades, porque o Senhor age através da sua justiça, da sua fidelidade, além das circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque a justiça do Senhor ela é irrevogável. Isso significa que ela não pode ser anulada, apagada, nem mesmo pelas nossas faltas, nem mesmo pelos nossos defeitos, e até mesmo, e nem mesmo pelas nossas desobediências, por aquilo que não somos, por aquilo que não fazemos. É aí que opera a graça de Deus. A graça de Deus está aí, em nos alcançar não por aquilo que somos, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que temos, não por aquilo que oferecemos a Ele, mas por termos sido alcançados pelo poder sacrificial de Jesus Cristo na cruz. E porque um dia tivemos a consciência pela ação do Espírito Santo que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Que Ele, Jesus, é a nossa paz, é a nossa segurança, é a certeza da nossa redenção e da nossa salvação. Ou seja, esta paz, ela não é nossa, ela não vem de nós. Nós não produzimos essa paz porque nós não temos a capacidade espiritual, emocional, intelectual para produzirmos essa paz. Mas ela é uma paz que excede todo entendimento, porque é obra do Espírito Santo na sua vida e na minha vida, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é precioso demais. É o que o apóstolo Paulo chama de um tesouro num vaso de barro. Você pode ter paz em meio às crises. Você pode ter paz em meio aos seus conflitos pessoais, interpessoais, profissionais, familiares, relacionais. Você pode ter paz.
a paz de Jesus Cristo. A paz que vem da voz de Deus ao alcançar os nossos corações. Aquela paz que fez a tempestade parar, que fez o barco se estabilizar lá no meio do mar, quando os discípulos estavam tão angustiados, tão envoltos pelo perigo e pelo medo. E ele falou: mar, acalma-te, vento, para. E eles fizeram a pergunta: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Eu quero falar para você neste momento: este é Jesus. Este é Jesus. E ele deseja te dar uma paz que excede todo entendimento. E deseja te levar a manter a paz, mesmo em meio às crises, para que você possa tomar decisões certas, para que você possa viver de uma forma perfeita diante de Deus, para que você possa alcançar o que o Senhor já conquistou para a sua vida. Do versículo 5 ao versículo 9, é quando ele diz: a tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens, a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Lembra do Salmo 91? E na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.